A continuación vamos a escuchar a Luis Fernando Esteves Martins, como dijimos es presidente de ABIC desde 2010. Es también director de la tradicional empresa láctea brasileña Barbosa y Márquez. Brasil, Argentina y Uruguay. Qué tridente, ¿eh? Un campeonato. Ya dijimos, Vilano es nuestro Messi, tenemos a Neymar y a Lenzo allá. Bueno, yo por una cuestión generacional no. No, Maradona, Pelé y Sí, Francesco claro. está bien. Con Francesco le daría unos años también. Bueno, lo escuchamos entonces a Luis Fernando. Tienes una presentación, porque acá Con no su se exposición. cargó, ¿eh? No se cargó la presentación. No, aquí está para él. Hay un pizarrón, vamos dibujando, si no. Bueno, alguien que asiste. Claro, no, pero está para él. La presentación está acá, pero no. Ahí va, ahí va. No, pero acá no está, ¿eh? Él no puede guiarse. Desde acá, pero no responde. Ha surgido un pequeño problema. Pero mira esta que está como colgada. Mientras tanto, le cuento que Luis Fernando Esteves Martins tiene un rol muy importante en los proyectos y conquistas relevantes para el sector, como las normas de calidad e identidad de quesos y la revisión del Reglamento de Inspección Industrial y Sanitaria de Productos de Origen Animal, además de la regulación técnica sobre la oferta y publicidad de alimentos. ABIC, fundada en marzo de 1988. Mismo año de Apimel. Viajamos todos a Brasil para el Congreso. Le damos un fuerte aplauso a Tomás López Pedemonte, que se tiene que volver a Uruguay. Muchísimas gracias por asistir. Y mientras tanto, en el Salón de la Justicia. Ahora sí, entonces, Luis Fernando Esteves Martins. Más una vez, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación de Apimel. Fernando Ramos, que nos llamó muchas veces. Estamos acá muy honrados con el convite. Me gustaría empezar diciendo que, por coincidencia, la ABIC tiene también 25 años, exactamente como Apimel. Y creo que los motivos que llevaron a la fundación de las dos asociaciones fueron prácticamente los mismos, porque teníamos una crisis muy grande en el sector en esta época. Yo voy a pasar acá rápidamente lo que fue o lo que es ABIC y algunos datos del mercado brasileño. Primeramente sobre ABIC, después sobre la producción de leche en Brasil y la evolución de la producción de los quesos en Brasil. 1988, Brasil con 13,5 mil millones de litros. La población de Brasil era 144 millones de personas en esta época. Producción de 190.000 toneladas de quesos para 144 millones de habitantes. 1,3 kg
por ano por habitante. En esta época, que quando consultei, a Argentina tinha 32,5 milhões de habitantes e seguramente consumia mais queijos que Brasil, com 5 vezes a população. Depois, 44 anos de controle de governo sobre os preços da cadena, todos os preços, de tambo para a indústria, da indústria para majorista e minorista, e depois hasta o consumidor final. Uma situação, 44 anos. A produção, qualidade, eficiência, zero. A indústria queseira não tinha representação, se representava junto com todos os outros setores, e não lograva nada que se pudesse ajudá-la. E então se decidiu criar a ABIC, com o objetivo de congregar, de colocar juntos todos os empresários, de realizar estudos a nível regional, nacional e internacional, para que pudéssemos começar a melhorar a qualidade de queso e de la leite em Brasil, e orientar sus associados para lo que naquela época era uma pequena legislação e que hoje, como lhe dito o senhor de Itália, é algo que é muito complexo para se poder seguir. Estou vendo que estamos com a tradução, então acho que eu vou seguir em português, porque o meu portunhol não está lá muito bom. Então, então a ABIC passou a representar os interesses dos queijeiros através de comitês técnicos na parte do Ministério da Agricultura e de comitês de trabalho político junto a órgãos em Brasília e a órgãos nos estados, né? E assim nós conseguimos começar a construção do associativismo das empresas de queijo, para que elas tivessem uma representação singular e não mais como parte da representação global do setor de laticínios. Com isso, a ABIC entrou, ela foi fundadora da FEPALI, entrou trabalhando junto com as demais entidades do setor, nas partes onde o setor todo precisa da luta em conjunto, mas manteve sempre, como mantém até hoje, o seu corpo técnico e o seu corpo de assuntos legais, que tratam também especificamente dos assuntos somente dos queijos. No Jubileu de Prata, nós temos lá 71 queijeiros, representando cerca de 70% da produção formal de queijo no Brasil. Mais adiante, nós vamos tratar do leite informal, como vocês aqui não deve ser diferente. O leite informal ou vai para consumo direto ou vai para queijo. O leite informal não aparece nas estatísticas de leite em pó nem de longa vida. Temos 31 associados afins, que são fornecedores, seja de fermentos, de culturas ou de equipamentos, e que fazem com que eles, ao serem nossos associados, participam dos eventos da ABIC. A ABIC faz seminários e faz congresso todos os anos. Tem um congresso nacional, a cada 2 anos, e um seminário regional também a cada 2 anos. Já fizemos no Rio Grande do Sul, já fizemos em Rondônia, já fizemos no Nordeste. O próximo será em Santa Catarina. Bem, aqui começam as estatísticas, né? Vocês vão poder ver que a produção brasileira de leite ela começou a crescer justamente no governo Collor de Mello, quando houve a liberação do mercado. Depois de 44 anos de intervenção, houve uma liberação do mercado brasileiro e, a partir daí, começou a crescer. Este gráfico começa em 2001, quando a população do Brasil estava em 170 milhões de habitantes. Vocês vejam aí 20 bilhões de litros, né, que se rompeu a barreira naquela época. E hoje, com a população de 200 milhões de habitantes, nós temos aí 33,4 bilhões de litros. Né? O crescimento está mais ou menos consistente. Houve um pequeno crescimento a mais durante alguns anos, quando agregou-se à classe média uma grande gama da população que não era consumidora. Então, houve um crescimento de tudo no Brasil muito acelerado. E depois, já que agora essa parcela já faz parte da base de comparação do ano anterior, nós estamos praticamente fixos aí em 4% ao ano,
que é o que se prevê. Mínimo minimorum de uns 3, 3,5 e máximo maximorum na faixa aí de 5,5. Dificilmente saia disso o aumento de produção de leite no Brasil. O perfil é caótico. Isso daí não tem outro termo para usar. Né? Nós temos uma política de governo que procura sustentar o que nós chamamos do insustentável. Né? Quer dizer, o Brasil tem 1 milhão de produtores de leite que produzem menos de 50 litros por dia. Isso, quando se olham os gráficos aqui da Argentina, dos Estados Unidos e diversos outros países, houve uma abrupta redução da quantidade de produtores e, ao mesmo tempo, em que houve um enorme crescimento dos litros produzidos por ano. No Brasil está havendo o aumento da produção, mas com um foco, um cunho social, de segurar o homem no campo, de impedir que ele vá para a favela e vá virar dentro da cidade grande um profissional despreparado para o mercado de trabalho da cidade grande. Existe uma destinação de muitos bilhões de reais todo ano para tentar manter esse produtor, que todos nós sabemos que é absolutamente ineficiente e absolutamente antieconômico. Mas existe esse esforço, são 1 milhão de famílias, né? Então é uma coisa que é relevante e nós convivemos com isso. Então, parte da produção brasileira de leite é oriunda de uma pecuária de sobrevivência que deveria ter sido extinta já há alguns anos, mas que, na maneira que está sendo tratada, com subsídios muito pesados, não vai ser. A outra parte, não. A outra parte é uma pecuária extensiva, mais tecnificada, com pastejo rotacionado, com capim selecionado, alguns até com irrigação, a maioria não, mas alguns já com irrigação. E depois, a outra, do outro extremo, que também volta a ser antieconômica, do freestall americano, com gado, vacas de altíssima produção, importadas até normalmente dos Estados Unidos e do Canadá, e que também compõem aí essa produção. A maioria maioria da produção está nos produtores intermediários, não são nem esses do familiar e nem esses do freestall. Aqui fica claro aonde que está sendo produzido, né, o leite no Brasil nos últimos anos. O crescimento mais radical e mais violento é nesse pedacinho aqui do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, oeste de Santa Catarina, noroeste do Rio Grande do Sul e oeste do Paraná. O crescimento das bacias leiteiras aí foi vertiginoso, um crescimento muito abrupto até, e fez com que, antigamente São Paulo era o segundo produtor, depois Goiás passou a ser o segundo produtor, hoje empurraram o Goiás lá para trás, Minas Gerais continua sendo o primeiro, sempre foi, participação vem decrescendo no total, no percentual, mas ainda é o maior produtor, com muita frente sobre o segundo, mas aí o segundo já mudou, não é mais Goiás, como a gente vai ver aí à frente. Né? Aí vocês vejam o que eu falei antes, 1.076.000 produtores de leite produzindo menos de 50 litros por dia. Então, eu acho que a situação aí é autoexplicativa, onde nós temos aí 3% dos produtores produzindo 1/3 do leite do país. Né? E outros 17%, quer dizer, 20% dos produtores produzindo 75% do leite do Brasil, e esse 1 milhão de produtores naquela situação que eu acabei de citar. Produção por região, também mostrando aí o crescimento, onde aparece o que eu falei antes, que é essa linha segunda, né, a linha roxa do sul, que tem um ângulo diferente dos demais. As demais estão bastante similares, né? Tanto a região sudeste quanto a região central, né? O centro-oeste e o nordeste. Agora, quando você olha para o sul parece que está com vontade de ultrapassar o sudeste, né? Pela conta gráfica aí. Vejamos o que vai acontecer nos próximos anos. Né? Os 3 estados do sul, todos os 3, com crescimento bastante mais acelerado do que o restante do Brasil. Aí vem os estados, como eu falei. São Paulo já foi o segundo, hoje não está nem entre os 5 maiores. Né? Então você tem aí Minas Gerais, Rio Grande do Sul, que desbancou Goiás, Paraná também desbancou Goiás, que estava em segundo, foi para 4º, Goiás ficou em 4º, e Santa Catarina ultrapassou São Paulo, está em 5º. Os outros 3, São Paulo,
que vem diminuindo, Bahia, que vem crescendo muito. A grande maioria dos plantéis de gado holandês PO, lá de São Paulo, que foram leiloados, foram comprados pelo estado da Bahia, que não era um estado tradicional de produção de leite e que está passando a ser nos últimos anos. E Pernambuco, que não é tão relevante. Leite formal e leite informal. É uma guerra. É uma guerra. Não se consegue. Tem gente no Brasil que se mantém informal por religião, porque não tem imposto mais para pagar, não tem motivo. O sujeito se mantém na informalidade porque não quer que o governo saiba quanto ele compra e quanto ele vende. É por isso. Não tem imposto para pagar, não tem nada. Né? Mas não adianta, o sujeito continua na informalidade. Claro que aqui, nessa faixa de informalidade que nós estamos citando aí de 10 bilhões de litros, estão incluídos todos os laticínios que têm inspeção estadual. Laticínios que não estão submetidos à inspeção federal, mas que trabalham sob inspeção estadual nos seus respectivos estados. Neste gráfico, são considerados informais, o que não quer dizer que eles não tenham documentação fiscal, não tenham organização. Mas, nesse gráfico, eles são considerados informais, porque aqui se consideram os dados do Ministério da Agricultura como sendo leite formal e os demais como sendo informal. Então, nós temos as inspeções estaduais, que são relevantes, as inspeções municipais, que são muito pequenas, e tem o informal mesmo, que não existe perante ninguém. Foi falado mais cedo aqui do pessoal que não gosta de papel. Preço do leite, um tema sempre muito sensível, né, em se comparando a produção dos países. Hoje é dia 20, a minha empresa está pagando leite hoje, paga dia 20 o leite do mês, meu preço R$ 1,19,5. Fizemos a conta ontem com o dólar a 2,19, deu 54 centavos de dólar, mais alguma coisinha. Isso posto fábrica. Quer dizer, eu tenho aí aproximadamente 6% de custo de frete. Então, 6% de 54 daria 3 e alguma coisinha. E, então, preço líquido no bolso do produtor na faixa de 51 centes de dólar, pago hoje pela minha empresa na região de Minas Gerais. Existe leite um pouco mais barato no sul, existe leite ainda mais caro em algumas outras regiões de Minas, mas vocês veem por aí como que uma agressão, com um ataque via uma cadeia de supermercado de grande porte, um queijo a $4, um pouco menos de $4, é absolutamente impossível ao empresário queijeiro brasileiro produzir um queijo com leite de 51 centes para vender a $4. Isso é absolutamente fora de qualquer propósito. Aqui a questão da qualidade. Lá em 2005 saiu a instrução normativa 51, ela é de 2002, mas ela foi prorrogada várias vezes, e nós passamos a ter aí uns limites, e marcado para 2011 limites idênticos aos da Comunidade Europeia. Na época, eu na Câmara Setorial, já era membro, perguntei se o Brasil teria, no longínquo ano de 2011, né, se ia conseguir ter estradas iguais às da Comunidade Europeia para chegar nas fazendas, eletrificação rural igual à da Comunidade Europeia, né, e realmente, né, as respostas são óbvias. Né, e, além disso, também se perguntou ao pessoal técnico se nós teríamos as temperaturas também da União Europeia. Não tivemos, aí tivemos que prorrogar em 2012, agora para o longínquo ano de 2016, de novo a entrada em vigor de parâmetros de qualidade idênticos da Comunidade Europeia. A nossa teoria da ABIC é que não precisava disso. Nós temos hoje um leite de 600 mil colônias, o leite de 600 mil colônias dá para fazer um queijo de extraordinária qualidade, vira um leite longa-vida de extraordinária qualidade, um leite em pó de extraordinária qualidade. O leite que eu consumi, a minha infância e a minha adolescência, era um leite que chegava no posto com 7 milhões de colônias. Passava no pasteurizador e todo mundo consumiu, e a população toda lá, 200 milhões de habitantes, nunca fez mal para ninguém. Entretanto, a gente sabe que as exigências internacionais vão aumentando, as coisas vão se apertando. Eu, pessoalmente, acho que não há necessidade de leite de menos de 600 mil colônias. Tenho bastante leite de 20 mil e de 30 mil, tá? Vários fornecedores. E acho excelente.
que é o critério que os Estados Unidos adota. Ele tem leite de 10 mil, de 15 mil, de 20 mil, mas o mínimo necessário não é 100 mil, é 1 milhão. É um critério que faz... O leite de 800 mil é um leite imprestável? Não, não é. Mas uma vez que você bota a norma de 100 mil, o leite de 150 mil virou lixo, tem que ir para o esgoto. Aliás, nem pode ir para o esgoto, porque a legislação não permite que você jogue o leite no esgoto. Né? Então, essa guerra aqui agora está postergada para 2016. Se eu puder antecipar os próximos capítulos, deverão transformá-la para o longínquo ano de 2021 e assim sucessivamente, até que nós tenhamos estradas iguais às da Europa, que vão lá na porta da fazenda pegar o leite no asfalto, né? E mais várias outras coisas. Bom, essas aqui são as maiores empresas. A BIC tem uma característica diferente da Pimel, né? A BIC ela é por tipo de produto, ela é fabricante de queijo. Então, ela inclui os grandes, os pequenos e os muito pequenos. Nós temos produtores de queijo de leite de búfala na BIC com 3 mil litros por dia, e temos empresas que dedicam a queijo 750, 800 mil litros por dia. E outras que dedicam a queijo 200 mil, mas numa empresa que processa 3 milhões. Né? O grosso é longa vida e pó, e ele fabrica queijo com 200 mil. Então, as maiores estão aqui. DPA, todos sabem, Dairy Partners of America, associação da Nestlé com a Fonterra, e mais a LBR, empresa complexa, que está em recuperação judicial, uma fusão de trocentas empresas, inclusive usando recursos de órgãos públicos. E também a cooperativa acabou de ser comprada pela maior processadora de carne do mundo, não precisa de eu ficar trazendo essas notícias, todos vocês já sabem. Italac, Bela Vista e Embaré, 3 empresas aí genuinamente brasileiras, de grande porte. Danone, francesa, Jussara, outra empresa brasileira do setor de longa vida, lá de São Paulo, uma cooperativa Centro-Leite, a Vigor, que é do grupo Friboi, que acabou de comprar a Itambé, Confepar Cooperativa, Frimeza Cooperativa. Então, tem aí o volume de leite de cada uma delas. A destinação da produção primária. Isso aqui é uma estimativa, inclusive abrangendo o leite informal, que aí o queijo ele dispara na frente do leite longa-vida e do leite em pó. Claro, volto a dizer, todos sabem, o leite informal, a grande maioria, ou é consumo humano direto ou é queijo. Não se aplica no pó e nem no longa-vida. Bom, produção de queijos. Né? Então, a produção de queijos, como nós falamos, em 88 eram 190 mil toneladas. E o dado é comparável porque aqui também é só o formal. Né? Aqui está só o formal, só o queijo inspecionado pelo Serviço de Inspeção Federal. Então, em laticínio, são 1.480 fábricas que são inspecionadas. A grande maioria é fábrica de queijo. Claro que tem pó, tem longa-vida, tem iogurte, mas a grande maioria é fábrica de queijo, produzindo aí perto de, agora 2013, 900 mil toneladas de queijo, para uma população de 200 milhões de habitantes. Né? Então, temos aí 4,5 kg desse queijo formal. Se somar mais uns 2 kg do informal, o Brasil está chegando mais ou menos em metade do que a Argentina tem hoje, que eu saiba, na faixa de 12 quilos de queijo por habitante ano aqui. Então, o nosso lá, somando tudo, hoje que estamos conseguindo chegar em metade do consumo que a Argentina tem e que já tem mais ou menos estabilizado há muitos anos. Demonstra muito maior preparo e muito maior tradição do setor laticinista argentino em relação ao brasileiro. Aliás, não é à toa que vocês têm cota para exportação para os Estados Unidos desde os anos 40. Né? Não é, e nós entramos no mercado de exportação em 2004, tivemos uma bolha que exportamos em 2004, 2005 e depois voltamos a ser importadores líquidos. Por tipo de queijo, também uma coisa que, no caso da minha empresa, foi um movimento ruim, porque eu sou fabricante de queijo prato. Queijo prato vendia muito mais do que mussarela 25, 30 anos atrás. A mussarela com a mania da pizza. E depois a mussarela entrando para substituir o queijo prato nas utilizações clássicas de queijo prato no Brasil, que é o misto quente, né, com presunto, o mercado de queijo prato se reduziu muito. O requeijão cresceu muito, muito mesmo, um crescimento enorme, produto de maior teor de umidade. Né? E estão aí os outros que eram produtos, a maioria deles
porque produtos que tinham pouquíssima expressão, todos ganharam uma fatiazinha e tudo que ganharam foi em cima do coitado do queijo prato. Bom, aqui eu vou ler porque é mais complicado. Estimas que produtores formais cheguem a mais de 1.000, é o que eu falei, dos 1.480 CIFs, menos de 480 são outras coisas, né? Mercado bastante competitivo, né? Por tipo de queijo, por canal de distribuição, empresas que só fazem para food service, empresas como a minha que só fazem para supermercado, né? Para varejo, né? E tudo quanto é tipo de mescla disso daí. A maioria da quantidade de laticínios são de famílias brasileiras de propriedade de cooperativas, a maioria dos produtores. Tá? As grandonas, não. Né? Não. E, recentemente, tem havido um processo de concentração na produção, com a compra de laticínios por frigoríficos, BR Foods e JBS, por laticínios maiores, LBR e Vigor, ou por players internacionais, como a Kraft, a Schreiber e a Lactalis. O consumo per capita, vamos trazendo aí um gráfico, começa 2005, né? Mas o mais interessante, lá para trás, como eu falei, começou com 1,3 kg em 88. Aí já pegou com 2,900, chegando perto de 4,5 kg, que é o que eu falei, né? Mais ou menos 900 mil pelos 200 milhões de habitantes. Consumo per capita projetado, esse é um dado que interessa a todos aqui nessa sala, interessa bastante, porque a nossa expectativa de um crescimento da produção de leite na faixa de 4%, como eu falei, mínimo de 3,5% com máximo de 5,5%. O consumo de laticínios, a nossa expectativa é de 4 a 6%. Só que dentro do consumo de laticínios, o consumo, por exemplo, de leite longa-vida já é plenamente difundido em todos os lares do país. Então, o consumo de leite longa-vida, a tendência é subir junto com o crescimento populacional. Não há motivo para a pessoa beber mais leite, né? Pouco é o motivo para que a pessoa venha beber mais leite, já que ela já está bebendo leite. Ela vai consumir o leite através de outros derivados mais sofisticados e de maior valor agregado. O leite fluido, a tendência é que crescer junto com o crescimento populacional, que é muito baixo, na faixa de 1%, 1 e pouco. Né? Então, a tendência que sobra para o quê? Além disso, o leite em pó também está tendo um desestímulo devido à entrada do longa-vida, né? Principalmente na região Nordeste, que é onde sobrou um grande consumo de leite em pó. Então, o crescimento maior deve ficar no setor de queijos, que deverá, ou tem uma possibilidade concreta de crescer acima desses 6% que a gente coloca como o limite máximo que o setor, como média, deverá crescer. E é isso aí. Muito obrigado a todos. Espero que tenha sido esclarecedor e estou aberto a perguntas que todos quiserem fazer. Muito obrigado. Yo tengo una pregunta. ¿Puedo? Sí, por supuesto. De hecho, le iba a dar paso porque la vi con la intención. Sí, no, porque, digamos, por mi perfil profesional o por siempre pienso en cuál es la política pública. Cuando vos empezaste a hablar, hablaste de que hubo 44 años de controles, entiendo, de normativa, y de repente decís, y lo pones en un presidente que se liberalizó, usaste la palabra. ¿En qué año fue? 1990, 91. Exacto. Yo tenía esas fechas porque esto de haber participado en la negociación del Mercosur, tengo algunas cosas en el disco rígido. Entonces, en realidad no, a mí me parecía injusto puntualizar y además dejarlo en como que parece que se liberalizó, como si fuese una cosa demasiado amplia la palabra. Porque en realidad lo que se hizo, corregime Luis, es la desregulación de todos los controles y todo el sistema de control que tenía Brasil en ese periodo. Pero cuando se negocia Mercosur,
y esto es por el 94, porque se firma en el 91, pero cuando se define el arancel externo común, Brasil pide una excepción para los lácteos y hace una protección extrazona. Entonces no se liberalizó. Quería puntualizar sobre esto, porque hoy hay tantos editoriales que me parece que tenemos que tener custodiada la memoria y tener mucho cuidado con las palabras que usamos, porque no se liberalizó, se desreguló algo que tenía un control muy estricto de la producción, donde había cuotas por productor, qué sé yo, digamos, tal vez no funcionaba con ningún mecanismo de mercado, por ponerle un nombre amplio. Siempre hubo cupos de intervención, stock de intervención en Brasil. Cuando empezamos la negociación Mercosur, nos encontramos con este proceso que no olvidemos que se negocia Mercosur en pleno consenso de Washington. Y nada es casual y todo tiene que ver con todo. Por lo tanto, nosotros teníamos una política de liberemos, abramos los mercados, pero fíjense la prudencia de Brasil. Y ahí no era ese presidente, era otro ya, que pone un control en el arancel externo común y genera una excepción para Brasil, que supuestamente también nos protegía porque nosotros éramos más competitivos que Brasil. Y eso le permite generar todo esto que él contó, porque no se hace en soledad, se hace con políticas públicas. Por lo tanto, me parecía prudente, necesario, que mencionara esto y le pusiese tinte diferente a cada una de las palabras. Hubo protección para que la industria láctea en Brasil se desarrollara. Y además hubo acompañamiento de Argentina, que se bancó, porque Argentina no quería eso. Pero hubo un acuerdo regional de permitirle a Brasil esa excepción. Después tuvimos el antidumping, del cual no quiero ni recordar, pero todos los instrumentos estuvieron válidos en la industria láctea de Brasil en esa oportunidad para que él pueda contar con orgullo y lo bien que hace la industria láctea que hoy tiene Brasil, pero que no se hizo en soledad del sector privado. ¿Nada? Bueno, te agradezco. Discúlpame, pero Luis, tengo demasiada memoria, estuve desde el primer día del Mercosur, entonces cuando se dicen estas cosas es como que se me genera el disparador. Y me parece que era muy oportuno hacer esta aclaración. Perfeita, secretária. A troca da palavra liberalização por desregulamentação. Realmente, eu quis usar a palavra que deu essa conotação corretíssimamente interpretada pela senhora. Não se referiu a nada de mercado externo, se referiu a uma desregulamentação que vinha, essa sim, há 44 anos e que impunha, através de órgãos como o chamado CIP e SUNAB, que aí eu é que nem quero me recordar, e que impunha um preço de leite do produtor para a indústria. Se o leite era para consumo, era um preço. Se o leite era para ser industrializado, era outro preço. Daí para frente, da padaria para o consumo, da indústria para a padaria, era um preço do leite, no caso, o leite C, o leite barriga mole, antes do longa-vida. Depois, o padeiro também não podia fazer o preço entre ele, padaria ou supermercado, e o consumidor final. Então, havia um engessamento da cadeia interna no Brasil, já que o Brasil jamais exportou nada, né? E o que houve foi uma desregulamentação e não uma liberalização para o comércio internacional de maneira nenhuma. A senhora está corretíssima na troca da palavra que eu utilizei. Me desculpem, eu não houve essa intenção. ¿Alguien quiere realizar alguna pregunta? Adelante.
como política de Estado, não. Não existe, existem medidas que são tomadas quando aparece alguma coisa. Por exemplo, aparece algum problema muito grave com soja, com milho, com alguma coisa, né? Você está falando dos insumos agrícolas para a produção, não? Insumos destinados a la producción de quesos. Existen formas de promoción que hagan que Brasil se dote de sus insumos nacionales para la producción de quesos. Não, existe uma política industrial para um financiamento de equipamentos fabricados no Brasil numa taxa de juros compatível com o mercado internacional. Hoje é uma taxa de juros de 3,5%, 4,5% ao ano. E se eu comprar um equipamento fora do Brasil, eu vou ter que arrumar financiamento com o vendedor, né, com o país que está vendendo, seja com o país ou com a empresa. Então, é política para equipamentos. Agora, para fermento, para coalho, para corante, para essas culturas lácteas e tal, que são todas importadas, isso não tem nenhum, assim, que eu tenha conhecimento, não existe nenhuma política pública voltada para esse tipo de insumo, não. Por acá me preguntan, a tanto crecimiento no lo acompañó la calidad de la leche, ¿por qué? Acompanhou. Se eu deixei a impressão que não acompanhou, foi a qualidade do leite teve uma melhora praticamente inexistente em nenhum outro cenário no mundo. A qualidade do leite no Brasil melhorou astronomicamente em poucos anos. Houve uma melhora acentuadíssima. O problema é que, como houve 44 anos de intervenção do governo no setor, não existia nenhum incentivo a ninguém produzir um leite de qualidade, pois o leite era tabelado, com qualidade eu vendo por um, sem qualidade eu vendo por um, quem marca o preço é o governo, não sou eu, né? Então, houve ficamos 44 anos sem nenhum desenvolvimento de qualidade. Depois se começou rapidamente a melhorar a qualidade. Foi implantada a coleta de leite a granel com resfriamento a partir de meados dos anos 90. Minha empresa implantou em 96, terminou em 99. A grande maioria das empresas terminou até 2003, 2004. Houve um aumento enorme da qualidade do leite do Brasil. Quando os representantes dos produtores de leite falam sobre isso, eles citam, eu não pesquisei, mas estou falando o que eles falam, que não há caso no mundo de ter melhorado tanto em tão poucos anos. O problema é que se partiu de um leite de uma qualidade muito ruim, mas a melhora do leite brasileiro foi extraordinária. Eu tenho grande parte do meu leite abaixo de 100 mil colônias, grande parte. E eu tenho praticamente 95% do meu leite abaixo de 250 mil colônias. Né? A questão de células somáticas, na minha região, onde a ordenha mecânica ainda não é tão difundida, e ela vem crescendo, mas ainda não é tão difundida, porque são produtores, uma faixa de produção um pouco menor, células somáticas normalmente não é problema muito grave. Mas a questão da contagem, que está diretamente ligada à higiene, seja do tanque, seja do latão, seja da ordenhadeira, teve uma melhora enorme. Preguntan también si no cree que el alza en el consumo interno se debió a políticas públicas de inclusión. Não, eu falei que o aumento do consumo interno se deveu a uma gama da população, da classe D, que migrou para a classe C, e da classe C, uma parte já menor que migrou para a classe B. Isso se deveu essencialmente, cada um vai argumentar uma coisa, mas essencialmente à estabilidade da moeda. O Brasil ficou sem moeda durante algumas décadas, e a partir de 1994, com a estabilidade da moeda, deixou de haver uma corrosão do salário pela inflação. Vocês têm experiência de inflação, tanto quanto nós, sabem disso. Até o cara receber o salário, a inflação já levou dele 10, 20, 30, até 40% no período onde ele vai, entre ele trabalhar e ele botar o salário no bolso. Né? Quando houve a estabilidade da moeda, deixou de haver essa corrosão do salário. E, com isso, houve um aumento de renda real dessa classe D que passou para C e um pouco da C que passou para B. As políticas, que deve estar falando do Bolsa Família,
essa está num pessoal um pouco abaixo disso ainda, né, em termos da pirâmide social. Então, eu não vejo, assim, de minha parte, a política especificamente do Bolsa Família como tendo criado reflexo no nosso mercado. Eu acho que o principal reflexo no nosso mercado foi deixar de se corroer o salário, porque se passou a ter uma moeda num país que não tinha moeda há mais de 20 anos, na minha opinião.